Shalom, shalom, David Hai aqui. Vamos dar continuidade à parte 5 da Ladrav Merelial sobre Messias e Final dos Tempos, traduzido do hebraico para português, explicado por mim. Essa parte 5, se você quer acompanhar desde a parte 1, o link vai estar na descrição abaixo e no final de cada vídeo vai ter a miniatura para você clicar ali indicando a próxima parte do próximo vídeo e desse modo você vai conseguir chegar até aqui. Vamos lá. אתה מבין מכאן שהשאלה חוזרת, אז למה אתה מחכה למשיח? A pergunta volta nela mesma: pelo que você espera pela vinda do Messias? Pelo que exatamente? O que significa a vinda do Messias? בוא, למה? אדם עכשיו עומד לך בתחנת אוטובוס. למי אתה מחכה? A pessoa está esperando na estação de ônibus, passar o ônibus. A pergunta que é feita a ela: o que você está esperando? Calma aí, você está no ponto de ônibus esperando pelo quê? למטוס לניו יורק. תגיד Ele responde: eu estou esperando um avião para Nova York. לי, מה, אתה חוויל? איזה מטוס לניו יורק? אתה נמצא תחנת האוטובוס. Como pode ser? Como é que você está esperando um avião para Nova York, sendo que você está no ponto de ônibus? Qual que é o sentido disso? אני מחכה למטוס לניו יורק. אני שואל אותך, בשביל מה אתה מחכה למשיח? Então o Rav ele pega essa alusão e pergunta: para que você está esperando pelo Messias? לא יודע, אומרים שיבוא, אני יודע, בטח יודע. O Rav deu uma resposta assim, como uma pessoa no geral fala: não sei exatamente, mas eu estou esperando pela vinda do Messias. יותר טוב. Eu acredito que vai ser bom, que ele vai chegar. למה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות. Porque pior do que já está não fica. אז יהיה יותר טוב. Então vai ser melhor com a vinda do Messias. בוא'נה, אז למי אתה מחכה? מה אתה מחכה? Pô, então calma aí, o que você está esperando? Pelo que você está esperando? צריך להבין קודם כל למה אנחנו מחכים. A gente tem que entender primeiro pelo que a gente está esperando, pelo que a gente está aguardando tanto, está tendo esperança pela vinda do Messias, o que significa? אז הסברתי את זה בשיעורים אחרים, Então eu expliquei isso em outras aulas. ואני מחדד את זה עוד הפעם עכשיו, שתבינו, שתכניסו טוב לראש שלכם. E agora eu vou afiar, vou responder para afiar ainda de um jeito que vai ficar ainda melhor de vocês entenderem. האנשים לא מבינים בכלל את המציאות. Porque tem muita gente que não entende essa realidade. אנחנו נפלנו לגלות וזה נקרא נפילה. A gente caiu na galuta, no exílio, e isso é chamado de nefilá, que é uma queda. Que o ideal normal é o povo de Israel estar na terra de Israel, com o templo construído, com a divisão entre as 12 tribos, vivendo aqui, cumprindo a vontade de Deus, só que com as transgressões, com o afastamento, com a dificuldade, com a má inclinação, com as culturas externas entrando e atrapalhando, dificultando. No final, o povo de Israel acabou que caiu, e essa queda, ela é primeiro o ataque do inimigo e depois o exílio. Então a gente está se encontrando nesse momento da história, no exílio. וחז"ל אומרים בסוף סוטה דף מ"ט, אז לה ומדלדלה, כל פעם יותר נפילה יותר גדולה. Então ela trouxe um conceito da Guimará que a todo o tempo, quanto mais o tempo passa, mais a coisa vai piorando, o nível vai abaixando e o exílio vai acontecendo. ואנחנו מרגישים את זה, E a gente sente isso ורואים את זה. e vê isso com os olhos. בתוך המלחמה הזאת, פנים ואחור, עם היצר הרע, כמו שכותב הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, Dentro dessa guerra, e agora o Rav está citando o Ramchal no Mesilat Yesharim, ונמצאת המלחמה איתו פנים ואחור, מבפנים, מבחוץ, עם האישה, עם הילדים, עם החיים, עם עצמם. e a guerra ela vem de todos os aspectos, todos os âmbitos, vem dentro de casa, na situação de marido e esposa, de pai e filho. Como pode ser que uma guerra se encontra dentro disso? É a guerra cultural, é a guerra de cumprir a vontade de Hashem, de acordo com a Torá, que como vai saber qual é a relação que o marido tem que ter com a esposa e a esposa para o marido? Qual que é o respeito que um tem que ter pelo outro? O que tem que dar importância e tomar cuidado? A Torá explica exatamente. Os sábios da Torá hoje tem livros muito facilitados e bem filtrados, assim, de um jeito muito, muito tranquilo de abrir e estudar. E eu vou deixar o link aqui embaixo, um livro que eu traduzi de um Rav que está vivo hoje, Rav contemporâneo, Rav Efraim Ovad. Ele escreveu um livro de Shalom Bait, que é a relação matrimonial de sucesso, para homens e para mulheres. Eu traduzi os dois, ele está dentro da biblioteca gratuita. Eu vou deixar o link na descrição, para que você tenha um interesse em saber qual que é o projeto que Deus criou na criação. Quando um criador vai fazer um projeto, ele ali vai colocar as instruções. Então o manual de instruções para o homem no que toca no assunto da relação matrimonial está na Torá e está nesse link de graça. É só clicar, ler, estudar
e desse modo poder entender e poder melhorar o seu relacionamento, ou mesmo se você tiver pretensões de casar, você já entender qual que é o mindset correto, a psicologia do casamento, do ser humano. É claro que foi dado para o povo de Israel, só que isso funciona de modo geral para todos. הוא כל היום במלחמות. Então, todo dia está em guerra. Qual que é a guerra? Também em relação pai e filho, tem também o Hinuch Eladim, que é a educação para os filhos, que esse livro eu estou para traduzir, eu ainda não traduzi. E saber qual que é a instrução e colocar em prática é algo muito difícil. E por isso o Rav chama de guerra. Porque a gente imagina o que é a última guerra mundial, a terceira guerra. Todo mundo vai pegar em fuzis, pistolas, armas, todo mundo vai sair para a guerra. Quem tiver a melhor arma ou a melhor bomba vai vencer a guerra. E na verdade não. A guerra é ele contra ele mesmo. É a guerra contra a má inclinação, não perder tempo com coisas vãs e vazias, não olhar para o que é proibido, não falar palavras erradas e coisas feias, se portar no seu relacionamento conjugal corretamente, com relação aos seus filhos também, a educação que você tem que dar também corretamente, a responsabilidade no trabalho, você também ter todo esse modus operandi de acordo com a Torá certinho. E é tão difícil, e essa é a recompensa. E a última guerra, ela pode ser adoçada no sentido de não ter guerra, né, em termos práticos de bombardeio, explosões, mortes, todos esses decretos podem ser adoçados através do quê? De cada um fazer a sua guerra diária, cada um conseguir fazer o que é correto e vencer a sua má inclinação no que tange nas suas metas diárias, realmente diárias, momentâneas. Vai ter a guerra da manhã, a guerra da tarde, a guerra da noite, todo o tempo que você está ganhando, você vai influenciar o mundo de modo indireto, que você aperta os botões aqui embaixo, isso vai até os céus, o Shamaim, depois se reflete para cá de volta em decretos bons. Então esse é o modo de adoçar e não ter essa última guerra, é cada um fazendo o seu papel, cada um estudar a Torá para saber, para entender quais são suas leis para cumprir, e de acordo com isso, todos os decretos negativos que viriam por conta do cumprimento errado, através do cumprimento certo, todos eles serão adoçados e tudo vai ser através da misericórdia divina. אין לו יישוב הדעת A pessoa não tem tranquilidade mental ללמוד תורה, para sentar e estudar a Torá, לקיים מצוות, para cumprir as mitzvot, para cumprir os preceitos de um modo detalhado, porque quando você para estudar os preceitos, tem o modo básico de fazer e tem o modo avançado. Então aqui o Rav está falando estudar para entender o modo avançado e praticar do jeito mais bem detalhado possível dentro de cada mitzvah. Como a pessoa vai fazer isso hoje em dia? ולהידבק בבורא, E através disso se conectar e se colar em Deus. Através de cada mitzvah, que significa cada ponto de conexão que você tem com Deus, cada possibilidade de conexão que você tem com o Criador, através dessas mitzvot, através desses preceitos, e fazendo isso do jeito melhor possível, é o que o Rav está explicando, que a pessoa vai conseguir atingir o máximo, o auge de conexão com Deus. שזה המטרה. Que esse é o objetivo. באת לפה, לקנות לעצמך מדרגת של נצח בעולם. Chegou aqui para que você possa adquirir, comprar um nível de infinidade, de eternidade הבא. no mundo vindouro. תוך כדי ההכנה שלך בקניית תורה ומצוות, Enquanto você está nessa preparação para adquirir Torá ou Mitzvot, Torá e os preceitos e os mandamentos, אתה צריך גם עם היד הזאת לשים בצד את כל המלחמות. enquanto isso, com a outra mão, você tem que empurrar todas as guerras. בא יצר הרע, אתה צריך לשים לו מלחמות, פרנסה בצד, הכל בצד, כל הזה. E as guerras que o Rav está falando são as guerras do dia a dia. Vai chegar a raiva para te consumir, você vai afastar. Vai chegar a vontade de brigar por uma coisa fútil com um amigo, ou no trabalho, ou em casa, ou por qualquer motivo. Você não vai se irritar, você vai se afastar aquilo de você. Vai te dar vontade de gastar tempo com coisas que não prestam. E você vai afastar aquilo de você. Então, essa é a guerra que o Rav está falando. אז יד אחד אתה Então, com uma mão, você está ali tentando adquirir tudo que tem de melhor, a eternidade para você, e com a outra mão, você está empurrando tudo que vem te oferecer de besteira, de porcaria. צריך לאסוף מצוות לסל, ויד אחד לעשות מלחמות עם היצר הרע שיעזוב אותך. Com uma mão, você colocar dentro do cesto mitzvot,
E com a outra mão, com a espada, você vai lutando para destruir a má inclinação e não te derrubar. אז אני לא מרוכז, אני לא Então, com essa dinâmica, eu não consigo me concentrar. הבאתי את ה100% תפוקה שאני מסוגל, כי הייתי עסוק בלכבות שרפות. Então, o meu 100%, toda a minha energia, eu tive que desperdiçar e gastar para apagar fogo, para apagar incêndio, para lutar contra uma inclinação. Não consegui me focar 100% no estudo e no cumprimento das leis. איך אומרים, מדינת ישראל, אם היא לא הייתה עסוקה בהישרדות, בהוצאת הון עתק של מיליארדים מדי שנה על ביטחון, המדינה הזאת הייתה סינגפור. Então, o Rav diz que se não fosse pela quantidade de gasto que o Estado de Israel tem em se proteger dos inimigos, com a quantidade de bombas e todo tipo de tecnologia, é um investimento gigantesco. Hoje em dia, a terra de Israel seria Singapura, se todo o dinheiro tivesse sido investido para negócios. אתם יודעים כמה כסף זורקים לפח רק על ביטחון? Sabe quanto dinheiro vai para o lixo só pelo gasto com defesa? על נשק, על צילומים, על מאבטחים, על פטרולים. Com segurança, patrulha, arma, bomba, על מכוניות carros, veículos. שעשו פטרולים. רכבת עוברת, לפניה פטרול, אחריה פטרול. רכבת הקלה בירושלים, היא לא עוברת סתם. שלא שמו איזה חומר נפץ, איזה תופת, איזה מטען. Então está sempre preocupado com a defesa que em transporte público, inclusive no trem, podem colocar lá explosivos e todo tipo de atentados terroristas. Então todo o tempo tendo patrulha, isso é um gasto muito grande, constante. אתם יודעים כמה כסף הולך בארץ רק על ביטחון? ים של כסף. עכשיו, אם לא היה את העניין של הביטחון, איפה כל הכסף הזה היה הולך? בנייה. Então, se todo o dinheiro desperdiçado com segurança não fosse gasto, para onde seria esse dinheiro gasto? Por diz, em construções. תשתיות. Estruturas, infraestrutura. פיתוח. Desenvolvimento, parte dos negócios e todo tipo de empresa desenvolvida. כלה. זה בדיוק עבודת השם שלך. Então, isso se equipara com o seu serviço divino. אם לא היית עסוק בלכבות שרפות Se não tivesse ocupado com todo o gasto de energia, gasto de dinheiro, para lutar contra o inimigo que te ataca o tempo todo, que aqui está simbolizado pela má inclinação, pelo Yetzer Hará, e também em paralelo com os terroristas tentando invadir a terra de Israel e destruir o povo de Israel daí por diante. להתמודד עם היצר הרע, אתה היית מצליח לקנות מדרגה יותר גדולה בעולם. Então conseguiria adquirir um nível muito mais elevado no mundo vindouro se não tivesse todos esses ataques da má inclinação. É claro que aqui a gente não está criticando o sistema que Deus criou, porque esse é o sistema perfeito nesse momento. Muita gente fala, quando eu tenho que trabalhar, quando eu tenho que fazer as coisas, o meu dia é muito difícil, mas eu consigo fazer o máximo possível do melhor. Agora, se eu entro numa semana de férias, eu gostaria de pegar todo esse tempo e investir em construção, em desenvolvimento, em coisas positivas, e no final eu descubro que o quê? Eu desperdicei mais tempo do que num dia que eu estava super ocupado. E isso gera um kitrug, isso gera uma acusação celestial muito forte. De quem? Do Satã, do Catan, do acusador. Porque, olha o dia que ele teve aí todo só para se ocupar com o que tem importância, com o que tem relevância, com o que é espiritual. O que ele fez nesse dia? Ele conseguiu se ocupar menos do que num dia normal, que ele está super ocupado com o trabalho e tudo o que a rotina nos obriga. Então isso gera um kitrug muito grande. Não é à toa que no final a Hashem utiliza desse sistema atual, não é só por esse motivo, obviamente, tem muito mais por detrás, mas isso daqui já dá pra gente já dá uma noção assim geral do porquê que tem que ser desse jeito difícil. Então, sem todas essas interferências e dificuldades, teria-se mais tranquilidade mental para conseguir sentar, estudar de boa, sem pensar que, será que eu vou conseguir fechar o final do mês? Será que eu vou ter que trabalhar, vou ter que mudar de trabalho, estudar uma profissão nova? E todo tipo de luta pela sobrevivência que vem incomodar, atrapalhar a tranquilidade mental. É justa preocupação, né? לא צריך להתעסק עם היצר הרע, אני לא צריך להתעסק עם מלחמות, אני לא צריך להתעסק עם פרנסה, אני יושב ולומד, יושב ועוסק בתורה וקונה עוד מדרגה.
Então, o Rav explica que a vinda do Messias ela significa não precisar trabalhar, se preocupar com defesa e ter toda essa preocupação aqui na luta contra o bicho, na luta contra a má inclinação e uma liberdade para adquirir o seu máximo da parte espiritual, da parte do estudo da Torá, do entendimento das leis e do cumprimento. וזה בדיוק ההבדל בין יש משיח לאין משיח. E exatamente essa é a diferença entre tem Mashiach e não tem Mashiach. No mundo que Mashiach veio, no mundo que Mashiach não veio. חז"ל אומרים במסכת ברכות דף י"ז, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. אתה מבין שאתה עבד של המדינה. Então, a não vinda do Messias significa escravidão para a realeza. O que significa, traduzindo em outras palavras? Você é o escravo do Estado, você é o escravo da realidade, e falta comida, e você precisa comprar, adquirir comida. Na verdade, que o grande problema da falta hoje em dia, ele vem da luxúria, ele vem da ostentação e de compra de coisas que não tem sentido e não tem porquê. Por exemplo, uma pessoa pode muito bem comprar um carro para ela e para sua família. Vamos colocar assim um bom carro. 200 mil ele consegue comprar. Só que ele tem alguns milhões na conta do banco. Então o que ele faz? Ele pega e fala, não, vou comprar um carro de 1,5 milhão, de 1 milhão. Se ele pega e compra o carro de 200 mil, certo? Em vez de gastar 1 milhão, ele gasta 200 mil, ele pega 800 mil e doa para projetos de Torá, e doa para crianças com fome, para afastar pessoas das drogas, e todo tipo de problemas sociais, todo tipo de desigualdade, ele se preocupa com o próximo. Ao invés dele comprar uma joia de 100 mil dólares, ele compra uma joia de 5 mil dólares. E os 95 mil ele doa. Então, essa luxúria ao extremo gera um mercado para o cara que quer comprar Ferrari, quer, sabe esbanjar e comprar helicópteros e tudo. Ou seja, se o helicóptero for realmente da necessidade, é uma coisa. Mas agora, sempre está optando em comprar do melhor, que na verdade nem chega a ser assim, tão melhor. Você vê, olha que ignorância. Um cara compra uma Ferrari, que é um carro super baixo, ele tem que se agachar para entrar no carro, cabem 2 pessoas e bota ele para fazer uma compra do mercado com a Ferrari. Ele vai sofrer com aquilo. Agora, se ele compra um carro normal, com valor normal, que seja uma SUV, um carro mais alto, que ele consegue entrar sem precisar deitar dentro do carro, e vai ter uma mala ali, vai comportar um espaço, que ele vai conseguir, carregar coisas do dia a dia, tem que comprar uma geladeira ou carregar uma coisa para um amigo, para alguém, o carro tem essa funcionalidade. Aí você vê que é estupidez. A pessoa, isso que eu estou dando um exemplo extremo, né? Ele pode comprar também um carro de 1 milhão, que seja um carro grande, etc. Mas, de novo, ele pode comprar o mesmo carro por 200 mil. E que agora ele vai pegar e desperdiçar 800 mil no lixo, certo? Tanta gente passando fome, tanto sofrimento, pessoas, sem meio de ter uma profissão para estudar, para se formar, para conseguir, faltando coisas. Tudo isso é por conta da luxúria. Isso é uma doença muito grave que gera toda a desigualdade de hoje em dia. Se cada um que tem a possibilidade financeira, certo, além da cota, pensar no próximo, tudo vai ficar bem, o mundo vai se igualar, não vai ter problemas. Só que a má inclinação, lembra da guerra contra a má inclinação que o Rav está falando? Parte disso, adivinha? Sim, é a má inclinação falando. Compra do mais caro, só para tirar os olhos dos outros, o pessoal te olhar como se você fosse o melhor, como se você fosse o maioral, pra galera deitar no chão ali, te reverenciar, pra bater palma quando você chegar, pra falar, chegou o fulano de tal, olha o carro dele como brilha. Essa é a luta contra a má inclinação. A pessoa que ela fala, não tô nem aí, porque é vão e vazio, tá? O que me importa? O que o pessoal vai achar? O que eles vão pensar? E o que me importa? O que me importa de verdade é que o estudo da Torá seja difundido cada vez mais, que as pessoas sejam educadas de acordo com a parte espiritual, que é os mandamentos de Deus de dentro da Torá sagrada, espalhar a santidade para o mundo. Esse é o meu intuito. É isso que queima dentro de mim. E com isso, você acha que a pessoa, na hora que ela tiver essa possibilidade financeira, você acha que ela vai pegar e vai desperdiçar com utilidade, com ostentação? A pessoa vai cuspir nisso, ela vai desprezar isso de uma maneira total. Falar, eu vou ter muito orgulho de dar 100 mil para tirar pessoas do alcoolismo, 100 mil para tirar pessoal do crack, tantos mil para tirar mendigos da rua,
tantos 200 mil, 300 mil para pagar aí curso, dar uma bolsa curso aí para centenas de pessoas que querem estudar, que querem se profissionalizar, só que não tem condição financeira para isso, sabe? Então, a luxúria, a ostentação, comprar o que é supérfluo, que não tem sentido. A mulher quer comprar uma bolsa, aí pega uma bolsa, certo? De 10 mil dólares. Calma aí, poxa. Você comprar uma bolsa para você de 1.000, 2.000, vai resolver o teu problema? Mais do que resolver, certo? Pega então os 8 mil, doa para projetos. Olha o pessoal que, sabe, quer contribuir para o mundo. O pessoal que... Para tudo que a gente falou até agora. Ter pena do próximo, se doer pelo outro. Ver o outro vivendo em situações, sabe? Tem gente que mora num barraco, lá dentro nem tem água às vezes, ou então não tem rede de esgoto. E aí você tem coragem de pagar um preço impagável por todo tipo de objetos que no final vai ficar no armário, no final, sabe? É algo que demonstra só crueldade, a falta de, de importância pelo próximo, a falta de misericórdia, pouco se lixar para a humanidade, para o próximo, certo? Então é a gente ter essa sensibilidade e a gente passando essa informação para frente, cada vez mais isso as pessoas vão estar conscientes, né, desse grande mal, dessa grande má inclinação, que é fazer com que a gente desperdice o dinheiro, desperdice o nosso tempo. Às vezes a pessoa pega e desperdiça o tempo na frente da tela, sabe, horas e horas. Ela parece para pensar, pô, se eu pegasse essas 10 horas que eu joguei fora e fosse num projeto beneficente, num voluntariado, para, sabe, fazer todo tipo de trabalho, será que teria valido a pena? Você tá fazendo uma mitzvah ali, Gimlut Hassadim, sobre 3 coisas, assim a Mishnah do Pirkei Avot ensina, sobre 3 coisas o mundo perdura. Se não fosse essas 3, uma dessas 3 acaba, o mundo acaba, na hora. Toda a existência que você está vendo, ela acaba. Quais são? O estudo da Torá, reza a comunicação com Deus, e o terceiro é o que? Gimlut Hassadim, que é o que? Misericórdia com o próximo. Ajudar o próximo, fazer bondade, ato de misericórdia, ato de beneficência. Esse é um atributo divino, na verdade. Quem adquire isso, adquire um atributo divino, aquele que se preocupa com o próximo, está sempre pensando, pô, vou pegar e desperdiçar isso, eu posso muito bem ajudar o próximo. Então, isso é um dos consertos muito grandes do nosso mundo. Só para ter noção, a fome acabaria por completo, sabe? Todas as faltas, elas ficariam praticamente zeradas se cada um e um tivesse dó do próprio dinheiro e imaginar que aquilo é um teste que Deus te deu para saber se você vai doar para o próximo ou não. Dá para falar muito mais sobre isso, mas para esse vídeo já é algo muito forte e é o concerto do mundo, né? É 2. Tem alguns, mas esse é um dos concertos mais fortes do mundo. Na verdade que existem alguns desejos do coração carnais que eles são os mais fortes. Um deles é promiscuidade, o outro é dinheiro e o terceiro é kavod. O kavod é o auto-engrandecimento. Então, o dinheiro e o auto-engrandecimento, a pessoa ela gastar mais dinheiro para ter a bolsa que todo mundo vai olhar para ela diferente, para ter a roupa que todos vão olhar para ela diferente, para ter o carro, a casa, o que for, isso é o mais difícil de todos. Isso é o mais difícil de todos. Então, cabe ao ser humano lutar contra isso, destruir essa tendência, abrir os olhos das outras pessoas e falar, olha, você não tem dó de tanta gente que está passando dificuldade, você tem coragem de gastar dinheiro com tal e tal coisa, certo? Então a gente está cada vez mais conscientizando o mundo sobre esse assunto, para que, se Deus quiser, possamos chegar na igualdade e toda essa diferença grande financeira atual acabe. Então vamos ficando por aqui com a parte 5. Tudo de bom e até o próximo estudo.